revolucionou, que marcou a história do futebol de salão. Aquela camisa verde musgo, quando entrava em quadra, assustava. É o Grêmio Esportivo e Recreativo Cartório Antônio Neto, Gercan. E o Marcos Barbosa foi um dos técnicos do Gercan. E eu recebo Marcos Barbosa aqui no Lance Livre. Professor Marcos Barbosa, que satisfação em receber no nosso programa. Boa noite, professor. Boa noite. A satisfação é minha e, na verdade, professor não, bacharel em Direito. Professor doutor. Na verdade é o seguinte, é uma satisfação, eu comento sempre com o senhor que para nós nos resta as massagens do ego, e esse é um desses momentos. Você tem orgulho de ter um dia ter dirigido entre outros clubes o Gercan? Na verdade o Gercan aconteceu na minha vida até eu saí do Palmeiras por problemas familiares. Eu tinha voltado para a faculdade, estava reformando a minha casa. Um dia eu cheguei para o Janeiro e falei, Janeiro, não dá mais. Eu trabalho por produção, estou trabalhando meio-dia, faço faculdade à noite, tenho Palmeiras, vou para casa, né? Já eu estava do Palmeiras há 21 anos. Uma história, né? Aí ele entendeu, eu fui para casa, só que o Palmeiras é meu clube. Então aquilo para mim era... Eu nunca precisei de ganhar no Palmeiras. Eu ganhava muito bem no cartório, entendeu? Escrevente de cartório. E fui para casa, o pessoal, o Zé Maria Siviero, que era o dono do cartório, titular, e ele me ligou e falou, estou sabendo que você não está no Palmeiras, queria que você viesse trabalhar comigo. Eu falei, Zé, não vai dar por isso. Não, mas eu vou te pagar muito bem. Eu falei, Zé, eu não sei quanto eu valho, nunca ganhei nada com isso. Aí ele ofereceu uma importância, eu falei, não sei, Zé, se isso vai resolver meu problema. Dobrou, sabe? A minha esposa estava ouvindo a conversa, que era o telefone com ouviu a voz. Tranca a matrícula, vai que você gosta disso. Faça meu favor, né? Você gosta disso. Né? E eu fiquei 4 anos no Gercan e fomos tetracampeões. Poxa vida, olha só que história fantástica, ô Borracha, porque você é campeão mundial de basquete, você tem uma história de referência no esporte brasileiro também, mas ele saiu de um clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, e foi para um projeto que muita gente fala, um time do cartório, que não tem sede esportiva, mas que revolucionou o futebol de salão do Brasil. É incrível, né? Bom, eu sou suspeito, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu estava bem, né, aqui no Divino, e fui para um projeto inovador na época na Minercal montar todas as estruturas de base. Chegamos a ter quase 3 mil crianças fazendo basquete, e em cima disso foi assim. Mas a Gercan, eu acho assim, também eram duplas, né? Horácio, vou cutucar o treinador. Tinha uma dupla, não era Jackson e... Não, era o... Douglas e... Era Douglas e Valmir, né? Douglas e Valmir. Também era um jogo de duplas. Não quero dizer que além isso do não Valmir, seja. o grupo todo era muito forte. Eu tive um privilégio danado e trabalhei com material excelente toda vez. Vocês tinham estrutura, né? Ele apostou numa estrutura, a Gercan pôs a verba, mas se deu respaldo para trabalhar sem também. Dúvida, porque eles já estavam em atividade há alguns anos, uns 4, 5 anos, mas nunca tinham conseguido o título. Tá? E aí o que é dedo fui de um feliz Gestor. que chegamos lá, já ganhamos 4 anos seguidos. Os 4 anos que eu fiquei com ele, nós somos campeões. O Pança era o goleiro já no começo do projeto ou não? Não, antes era o Robertão. Robertão, é. Ele e o Douglas faziam. Ele e o Douglas eram uma excelente dupla. O Robertão punha o Douglas na cara do gol quase toda hora. Com a mão. Mas o meio de quadro, o pessoal que armava o jogo, Paulinho Rosas, Radamés. E o Gercan jogava na Basílica da Penha, era isso não? Naquela igreja da Penha. A nova igreja, né? Tinha um ginásio ali do lado. E depois jogou em Eletropaulo, aquela foi um período maravilhoso também. Só que quando chegou uma hora que eu tinha que parar, tinha que voltar para a faculdade. E eu deixei o Gercano, eles disputaram mais um ano só. Foi 84 e 85 eles disputaram sem mim. Você sabe que na semana que vem, desculpe, como já destaquei, o Zé Mica, que você conhece. Quem? O Zé Mica, que foi um dos craques aqui de Jundiaí também, jogou pela Morana. Ele falou que realmente não era fácil jogar contra o Gercan. E teve um quadrangular final do estadual aqui em Jundiaí, do Metropolitano, que foi Hebraica, Corinthians, Gercan e Morando. O Gercan foi campeão naquela temporada, o Corinthians foi vice, Morando em terceiro e a Hebraica ficou na 4ª colocação. Agora, desculpe interromper, Marco, passou batido aqui do primeiro bloco. Ô, Sorage, agora nós vamos balançar as estruturas aqui, porque vai ter palmeirense, vai tremer aqui.
Que foto é essa você com o Corinthians, Sorage? O que é isso? Coloca essa foto aí. Tem Então, palmeirense que não está entendendo mais nada aí, hein? Quando eu saí do Palmeiras, em 80, passei 2 anos no Água Branca, né? Aí eu Era o time do chinês lá? Não? era o time do Kim, do chinês. Aí eu parei e tinha um projeto no Corinthians. Eu conhecia 2 diretores lá, eles falaram, você não quer dirigir? O Salomão era um dos diretores? Não, era o doutor... O médico, doutor Rabelo. Rabelo. É. E o Com Alzheimer já me pegou um pouco. o seu Durval, que era o diretor, eles falavam, vem pegar o juvenil, que a ideia deles é que eu pegasse o juvenil e passasse para o principal. Mas acontece o seguinte, como o Marcos era no Palmeiras, o Garcia era no Corinthians. Rafael Garcia. Rafael Garcia. Ele era o homem do Corinthians, entendeu? E eu fiquei no juvenil alguns anos, tal, lá, e depois o Garcia saiu, e com o Garcia saiu todo o time, saiu o Mingo, saiu o Medina, saiu o Ico, eles também pararam. E eu tentei uma renovação. Montou um time forte, Outro hein? time. Eu fiquei 1 ano. A minha passagem de jogador para ser treinador, eu comentei com o Marcos isso. Ser treinador não é fácil. E não é que você quer dizer assim, ó, pô, mas você jogou ali, foi capitão ali, jogou em outro lugar, você pode ser treinador. Não, não pode. Às vezes você não pode ser treinador. Porque na minha cabeça, eu queria que os caras fizessem Aquilo que você fez. Não é que eu fiz, o que eu via também. É. E queria que fizesse aquilo. E um dia eu levei minha esposa no jogo e nós perdemos. E eu estava vindo, foi lá no ginásio da Federação. E eu vinha com o carro na marginal e ela via que eu acelerava muito. Ela falou, para o carro aí. Encosta aqui no Carrefour da Vila Maria, entra aqui dentro. O que está vendo? Né? Ela falou, o que foi? Se é para fazer, ficar assim, como você está, para. Eles nunca vão fazer aquilo que você quer. Ou você muda, porque você não vai implantar isso de uma hora para outra em cima de jogadores. Aí eu... Fantástico. vou parar. Fala, Aí eu Marcos. parei. Não, comentando isso que ele está falando, algumas vezes eu comentei com ele. Eles não vão fazer nunca o que você fazer. Então, ele não tinha essa paciência de início. Uma falta, armava uma falta no treinamento, eles iam cobrar, ele perdia a paciência, ele ia lá e mostrava fazendo. Mas aí o tapa na bola dele era diferente. Mas aí é E questão ele, técnica, né? ele ficava nervoso, porque ele achava que o cara podia fazer, mas ele não fazia. O cara vai ter que fazer o que eu faço, mas é difícil, É né? difícil. Então, esse detalhe dele atrapalhou um pouquinho ele, quando ele começou, porque ele se colocava naquela condição de que eles fizessem fácil, como ele né? fazia. É tão fácil. Tem isso no basquete também, não? Tem. Tem cara que é nunca difícil, jogou e é grande treinador, não? Eu acho, não vou fazer comparação com os Vidal nunca grandes, jogou basquete, né? grandes craques viraram treinadores, são poucos que para mim vingaram. Porque eu acho assim, eu fui um jogador mediano para bom, vai. Não fui como o Sorage espetacular, o Ernesto espetacular. Então você sabe a dificuldade que você tem e quantas vezes você tem que treinar e repetir para fazer aquilo. Sem dúvida. Sei. Porque, e ainda você tem que entender hoje mudou-se, né? Hoje nós estamos falando hoje. Hoje é dinheiro, mídia, marketing. Hoje o treinador não é como na sua época, na minha, que a gente tinha que repete, faz. Hoje você é mais gestor. São outros Você tem tempos, que né? administrar mais as vaidades, os valores verdade. financeiros Sem e a dúvida. mídia que Sem está por trás, do que eu ficar ensinando Acessórios, repetição. né? São acessórios, Eu né? vou ter o treinador para fazer isso, o treinador daquilo, o treinador daquilo. Hoje eu tenho que aparar esta. Então eu acho assim, hoje quem são os grandes treinadores de futebol? Os grandes gestores. Exatamente. Os grandes gestores. Além Porque do quem não futebol, for né? gestor, Além das 4 não dá. linhas, né? Você está falando de dupla, uma vez, basquete, estava vendo basquete, a seleção brasileira estava treinando no Parque Antártica, e a gente ia treinar depois dele. E eu estava lá,
era o Ari Vidal. Aí o Carioquinha fez uma jogada com o Marquinho. Eu estava assim do lado. Marquinho do Sírio. Do Sírio. Tinha um repórter lá que falou, ô Ari, seu Ari, o Carioquinha fez uma jogada ali, é deles lá do Sírio, né? Essa jogada eles estão entrosados. Ele falou, só que eu vou, agora no vestiário, eu vou chamar a atenção deles. Mas por quê? Eles não podiam vir só com uma jogada, eles tinham que vir com pelo menos 5 jogadas. E aí, eu ia pôr mais 2 jogadas minhas. Então, você percebe que o jogador, lá com o Marcos, a gente treinava 1 ou 2 vezes por semana, depois começou 3 vezes por semana, jogo, mas ele já não dava mais coletivo, entendeu? A gente ficava treinando, só jogando ensaiadas. É a diferença do técnico e do técnico. Entendeu? Aí, quando o Serginho foi embora, do Palmeiras, em 72, e saiu todo mundo, nós fomos para um Sul-Americana praticamente em 4 jogadores do principal e o restante tudo juvenil. Tudo juvenil. Mas já sabia o que fazer. Mas só tinha... E eu estava com 21 anos. E sobrou para mim um time jovem, aquela coisa. Por isso que Palmeiras, que revelava muito jogador na categoria de baixo, juvenil, tinha bons jogadores, mas não ia porque o time de cima era muito novo ainda. Era jovem. Tudo a mesma idade. Eu, o Nelson, o Darcy e o Zego, nós tínhamos 23, 24 anos. Era difícil de jogar. Sorage, olha aqui. Coloca essa foto de novo do Corinthians aí que nós mostramos. A última foto, Elisete e Rogério. Porque nessa foto, o Borracha e amigos do Lance Livre, aparecem 2 jundiaenses aí nesse time do Corinthians juvenil. O goleiro que vocês estão vendo em pé aí é o Márcio Marangoni, Marcinho. Goleiraço que foi, jogou aqui no Floresta. E ao lado 2 em pé também é o Jefinho. Nesse time também estava o Reginaldo Grossi. Também é filho do Grossi, né? Conheço. O Arcides, né? Os 3 vestiram a